saber a sua opinião. Você acha que a inteligência artificial vai emburrecer as pessoas? Sim, não, ou só quem já era lesado. Muito bem, vamos aqui de Disney. Na onda das Big Techs, das grandes empresas dos Estados Unidos, a Disney também muda um pouco aí as suas políticas, né, da empresa, muda os avisos sobre os filmes, colocam agora só uma observação, o que antes era um texto, assim, dizendo esse filme reforça tal e tal, Sim. estereótipo, não sei o que, tal. Agora é só esse filme pode conter tal coisa. Isso, só uma informação, não uma informação, um apelo, não né? um apelo, assim, né? E também muda um pouco ali nas suas diretrizes de diversidade, né? A gente falou um pouco sobre isso, que com a eleição do Donald Trump, essa agenda woke, assim como ele tem chamado, né? Sim. E tem criticado duramente que as empresas abandonem esse tipo de comportamento, e a Disney entra aí na esteira da Meta e outras que agora passam a diminuir e, em alguns casos, até eliminar da sua diretriz como empresa muitas coisas que eram consideradas dessa agenda woke. Até a Disney, ela colocou lá que ela vai se concentrar não numa agenda política, mas naquilo que é comercialmente interessante para o futuro da empresa. Eu acho que, assim como ela, demais empresas começaram a perceber que isso não era atrativo comercial, né? Então, assim como elas migraram para essa questão da diversidade por conta do atrativo comercial, porque não fazia parte da cultura das empresas, elas estão saindo, assim, sem olhar para trás, né? Recentemente, acho que hoje, inclusive, o Google também, o Google Agenda, retirou essas datas comemorativas que tinham esse apoio da diversidade, enfim, então, também é mais uma empresa que acena aí para as diretrizes do Trump. E Rodrigo, quando não faz parte da cultura da empresa, quando não é interessante, e você pode perceber que são questões, e as empresas que estão se mostrando, assim, abandonando essa agenda, elas não tinham a ver mesmo, era muito raro. No Dia do Cliente, ano passado, eu sigo uma agência de marketing que ela publicou isso. Veja bem, todas essas marcas que hoje estão aí falando da cultura X, Y, Z, apoiando determinadas coisas, não só não faz parte da cultura da empresa, como elas não se importam com isso. Vejam no ano tal o que foi feito, sabe? Demonstração de preconceito. E aí no dia do orgulho, aí a pessoa tá lá com uma bandeira diferente e tal. Então, você vai vendo que é pura busca pelo comércio. Se isso é atrativo para mim, eu coloco dentro de uma cultura da minha empresa neste dia, amanhã as coisas voltam ao normal. E eu acho que dentro das grandes empresas isso acabou acontecendo também. No fim do dia, para essas empresas, o que vale é se isso está atraindo cliente, se é uma tendência do mercado, se isso é algo que ainda eu consigo abraçar, né, diante dos meus clientes, é algo que eu consigo defender. E eles viram que a cultura, a tendência, né, ainda mais com essas determinações do Trump, é outra, e eles acabam seguindo. A gente vai saber se isso vai ser durável conforme passar o tempo, eu acho. Acho que a gente nunca vai... acho que ainda não é hora de dizer que se isso é bom, se é ruim, né, coisas do tipo. Mas que as empresas começam a acenar para um governo muito grande ou coisas do tipo, isso eu acho natural, né? Só lembrar, né, que essa cultura woke, né, que é de acordar, né, tem a ver com as questões de diversidade, de inclusão, e que foi assim, a Disney foi muito criticada nos últimos anos. Por mudar grandes coisas, né, Rodrigo? Muitas narrativas foram transformadas. Até filmes foram remasterizados com cenas, mudando as cenas, mudando objetos, personagens. Isso. Até personagens clássicos, né? Foram mudados para atender essa agenda. Isso se tornou assim, uma grande polêmica, acho que dos últimos 3 anos. Aí foi uma grande polêmica a Disney. E agora, no final das contas, a empresa decide por uma mudança de estratégia. Sim.
eu vejo que houve um realinhamento mesmo da cultura por uma mudança de uma mudança de mercado. Sim. Né? A partir do momento que há uma eleição, que se vota por um direcionamento cultural, por um e que já era uma promessa, né? Eu Teve vejo o que elas começam a perceber, as empresas começam a perceber que a direção que elas estavam indo ia se tornar um mercado restrito para um público pequeno. Então, sim, a partir do momento que eles têm o desejo de atender as grandes massas, aquela agenda ela não passaria mais desapercebida, né? Porque nós estamos também num momento de grande polarização. Então, não existe mais a tolerância para o diferente. Eu acho que isso é uma perda para o nosso tempo. Sim. Mas também acredito que essa necessidade de impor uma agenda... Não faz parte, né? Ainda mais assim, para desenho para criança, eu não sei se desenho para criança é um espaço para se implementar e militar uma agenda política. Eu acho que de forma geral abrir os olhos das pessoas para esse viés mesmo. E eu acho que as novas criações, né? A gente hoje já precisa tomar muito mais cuidado com determinadas coisas que antes parecia, nossa, tão normal, tão comum, mas que de fato machucava ou que era uma minoria que não estava sendo avaliado, enfim. Hoje a gente já toma mais cuidado com isso, então essas novas criações eu acho que elas já são rodeadas por isso, né? Então eu acho que não há mais necessidade de mudança. E assim, ó, um dos filmes aqui que eles, assim, nas produções mais recentes colocavam muitos avisos, era o filme Dumbo. Que é o filme do elefantinho, que ele tem orelha muito grande, ele voa e tal, toda essa história. E eu até entendo os avisos que eles colocam ali, mas, por exemplo, Dumbo foi um filme que era um dos meus preferidos quando criança. Sim. Porque ele de fato retratava uma realidade que ela existe de fato. Que é a realidade do diferente, que é excluído e tal. E o filme trazia uma história de superação, né? Da vitória do diferente, que ele conseguia ali, através da sua diferença, construir uma vantagem, um atrativo e ter uma vida mais liberta. Então, assim, até que ponto, né? Você não transforma o motivo o filme já anunciava isso, né? E para que ficar? Eu não sei, não consigo entender qual é a lógica de se criar tanto melindre de uma situação que na realidade ela acontece. Sim. E o filme acabava sendo, para mim, pelo menos, foi uma forma de você identificar uma maneira de sair daquela situação. Eu acho que ela é muito, muito interessante. Mas como diz os nossos ouvintes aqui, o negócio é que tem que dar dinheiro, né? E como diria aí, o money que é good, nós não é. Ó, até o Claudemir falou ali sobre, então, que a gente acha errado utilizar a diversidade na cultura, filme, propaganda, por exemplo, a preservação do meio ambiente e tal. Não é sobre isso, assim, de jeito nenhum. É porque não é genuíno dessas empresas essa alteração. Essa colocação. A gente percebia que era só uma forma de se adequar a uma tendência. Assim como o que elas estão fazendo agora também é uma forma de se adequar a uma nova tendência. Isso. Então, não é sobre... É falta de ser algo orgânico e genuíno. Quando é genuíno. Mesmo porque tem outras marcas, a gente falou da Jaguar, por exemplo, que até nessa tendência de sair da cultura woke, ela voltou, né? Então, se faz parte dessa marca, isso vai ser genuíno, vai ser orgânico, ela vai conseguir vender a partir disso, né? Mas que não é para todas mesmo, né? E o Claudemir trouxe até aqui o caso do Maurício de Souza, né? Com os personagens da Turma da Mônica, que exatamente. Abordam a partir da criação, né? Então ele já fazia, e outra, muitos anos atrás, né? Então você percebe que é algo genuíno, direcionado, tinha um público muito específico e conseguia transparecer isso com, nossa, maestria, né? Então é sobre assim, isso. Maurício de Souza. Eu gostaria que a Disney fosse Maurício de Souza. Verdade. Aí a gente já tá feliz nesse mundão. Sim, com certeza. Né? Muito